tornando-se em semelhança de homens. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, 23 de dezembro. Nesta época do ano, os cristãos em todo o mundo celebram o nascimento de Jesus Cristo. Seu nascimento é um dos maiores milagres que já ocorreram, pois foi um momento em que o Deus Todo-Poderoso deixou de lado sua glória e apareceu na terra como um homem. Que maravilhoso, que assombroso pensar que Deus deixaria temporariamente sua aparência divina e se revestiria de carne humana. Mas foi exatamente isso que aconteceu no dia em que Jesus nasceu em Belém. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo escreveu: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Paulo inicia descrevendo a pré-existência de Jesus antes de vir à terra como homem, dizendo: Pois ele, subsistindo em forma de Deus. A palavra subsistindo é uma tradução da palavra grega uparcho, composta pelas palavras upo e arche. Nesse caso, a palavra upo significa de, e a palavra arche significa o primeiro, original ou antigo. Quando se torna a palavra uparcho, ela retrata alguma coisa que sempre existiu. Usando esta palavra-chave que significa existir eternamente, Paulo está declarando que Jesus não teve início, mas sempre existiu. Isso também explica a seguinte declaração de Jesus: Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Assim, Filipenses capítulo 2, versículo 6 poderia ser traduzido assim: Pois ele, existindo eternamente na forma de Deus. Em outras palavras, o nascimento humano de Jesus em Belém não foi seu princípio, mas meramente sua manifestação ao homem, uma breve aparição na sua existência eterna. Paulo escreve que Jesus sempre existiu na forma de Deus. A palavra forma é a palavra grega morphe. Essa palavra descreve uma forma externa, o que significa que na pré-existência de Jesus, ele se parecia exatamente como Deus. Ele não era apenas um componente de Deus, nem um símbolo de Deus. Na verdade, ele era Deus. E como o próprio Deus eterno, Jesus possuía a forma e a aparência externa exata de Deus. Uma forma que inclui grande esplendor, glória, poder e uma presença tão forte que nenhuma carne poderia suportar. Deus existia em uma glória mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender e mais poderosa do que a carne humana pode suportar. Mas ele desejou vir à terra para comprar a redenção do homem. Assim, Deus não teve escolha a não ser se revestir de uma maneira que pudesse ser tolerada pelo homem. Foi por isso que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Essa é a verdadeira história do Natal. A frase "a si mesmo se esvaziou" vem da palavra grega kenos, que significa esvaziar, evacuar, abandonar, desprover, despir ou abrir mão de. Por ser impossível Deus aparecer ao homem como Deus, ele teve de mudar sua forma externa. A única maneira de Deus poder fazer essa aparição limitada como homem era abandonando voluntária, deliberada e temporariamente todos os atributos nos quais costumamos pensar quando consideramos as características de Deus. Durante 33 anos nesta terra, Deus despiu-se de toda a sua glória celestial, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7.
A expressão assumindo descreve perfeitamente aquele momento maravilhoso em que Deus estendeu a mão para tomar posse da carne humana e para tomá-la sobre si para que ele pudesse aparecer como homem na terra. A palavra assumindo vem da palavra grega lambano, que significa tomar, agarrar, pegar, segurar ou tomar. Essa palavra nos diz que Deus literalmente deixou sua existência eterna, penetrou no mundo material que ele havia criado e tomou sobre si a carne humana na forma de servo. A palavra forma, nessa frase, é exatamente a mesma palavra usada para descrever Jesus subsistindo na forma de Deus. É a palavra grega morphe. Isso significa que, assim como Jesus, na sua forma pré-existente, tinha toda a aparência externa de Deus, agora Jesus existia na forma exata de um homem, aparecendo e vivendo nesta terra exatamente da mesma maneira que qualquer outro homem. Por um breve tempo na sua existência eterna, Jesus se esvaziou da sua divindade e se tornou um homem literalmente em todos os aspectos. Não apenas Deus se tornou homem, como ele tomou sobre si a forma de um servo. Essa é a palavra grega doulos, que se refere a um escravo. Paulo agora a usa para retratar a grande diferença entre o estado pré-existente de Jesus e sua vida terrena. Paulo continua dizendo que Jesus tornou-se em semelhança de homens. A expressão tornando-se é a palavra grega ginomai, que significa tornar-se, indicando que essa não era a forma original de Jesus, mas que passou a ser a sua nova forma. Isso descreve claramente o milagre que ocorreu quando Deus se tornou um homem. Jesus sempre havia existido na forma de Deus, não na forma de homem. Mas, tomando sobre si a carne humana, ele foi formado no ventre de Maria e tornou-se um homem. Deus literalmente tomou sobre si a semelhança de um homem. A palavra semelhança é a palavra grega homoiama, que se refere a uma forma ou semelhança. Diz respeito não apenas a Jesus tornar-se a semelhança visível dos homens, mas também a semelhança humana dos homens. Em outras palavras, quando Jesus apareceu nesta terra, ele veio na forma real de um homem e era exatamente como um homem em todos os aspectos. Jesus tornou-se tão completamente semelhante aos homens que Hebreus capítulo 4, versículo 15, declara que ele foi até mesmo tentado de todas as maneiras que os homens são tentados. Lemos que, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então vemos que quando Deus Pai enviou seu Filho ao mundo, Jesus deixou seu lar celestial e tomou sobre si a carne humana. E por causa dessa grande troca, ele se colocou no nosso lugar, sentiu o que nós sentimos. Ele se sentiu tocado com o sentimento das nossas enfermidades e intercedeu por nós com grande compaixão como nosso sumo sacerdote. Nesta época do ano, tendemos a pensar em Jesus como um bebezinho em uma manjedoura no estábulo em Belém. Certamente isso é verdade, mas nunca devemos esquecer que Belém não foi o local onde as coisas começaram para Jesus. Foi apenas uma breve aparição na sua existência eterna. Devido ao seu profundo amor por você e por mim, Jesus dispôs-se a deixar suas dimensões majestosas de glória para entrar na dimensão da humanidade, abrindo mão de todos os seus atributos visíveis que a carne humana não era capaz de suportar. Ele revestiu-se das roupagens de um ser humano e manifestou-se em carne. Aquele pequenino bebê em Belém era o eterno, o sempre existente Deus Todo-Poderoso, que se revestiu de carne humana para poder habitar entre os homens e comprar nossa salvação.
O grande amor de Deus por nós o impeliu a descer ao nosso nível para que ele pudesse nos entender melhor e mais tarde se tornar um sumo sacerdote eficaz em nosso favor. Pense no quanto é maravilhoso que Deus nos ame a tal ponto. Quando Paulo iniciou esse texto sobre Deus se tornar homem, ele começou dizendo: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Como você pode ver, Deus quer que tenhamos a mesma mente ou atitude que era demonstrada por Jesus Cristo. Assim como Jesus se dispôs a atravessar essa distância incrível para nos alcançar, nos amar e nos redimir, devemos desejar fazer o mesmo pelos outros. Esta, portanto, é uma das principais mensagens do Natal. Devemos estar dispostos a nos despir dos nossos privilégios, como a conveniência e o conforto de uma vida egocêntrica, e fazer tudo o que pudermos para estender as mãos e ajudar as pessoas. Foi isso que Jesus fez por nós. Portanto, não deveríamos fazer o mesmo pelos outros? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por me amar tanto a ponto de deixar as tuas dimensões de glória majestosa para vir habitar entre os homens. Se não fosse pelo teu grande amor que o impeliu a vir e me redimir, hoje eu ainda estaria perdido em pecado. Porque me amaste tanto, tu te dispuseste a vir a esta terra e comprar a minha salvação. Tu nasceste como um bebê em Belém, mas sempre exististe e viestes aqui com um plano definitivo de me salvar de uma eternidade separada de ti. Muito obrigado por vir, Senhor. Obrigado por me amar o bastante para te despires temporariamente da tua glória e te tornares um homem para poder pagar pelo meu pecado e me salvar completamente. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Quando pensa no Natal e no nascimento de Jesus, você pensa em como era sua existência antes de nascer em Belém? Como você acha que foi para Deus abrir mão da sua aparência gloriosa e revestir-se da carne de um ser humano? Como a revelação desse ato de humildade definitiva de Jesus afeta você pessoalmente? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.